saúde das nossas unhas pode revelar muito sobre a nossa própria saúde e para nos ajudar a identificar os sinais, nós convidámos então a doutora Helena, médica dermatologista, Helena toda a Brito, para que eu peça desde já um grande aplauso. Olá, doutora, muito boa tarde. Bom, eu queria começar por lhe pedir que explicasse uma coisa. Acho que olhar para as unhas todos nós olhamos, valorizar se calhar até todos valorizamos, mas provavelmente poucos conhecem que as unhas podem dizer muito sobre a nossa saúde. Sim, é verdade. As unhas, as alterações das unhas muitas vezes são uma pista muito valiosa para o médico, ou seja, para um olho treinado, para detectar alguma doença sistémica ou mesmo de outras partes do corpo subjacente. Portanto, é importante, além da parte estética, que é importante também, valorizar também termos de saúde e olhar para elas, não esconder os problemas tapando com verniz ou pondo verniz gel, que os problemas não desaparecem. Sim, é tentador, mas o problema não desaparece. Portanto, sempre que houver alguma alteração, investigar porque é que ela existe. Mas vamos lá ver. Não quer se a pessoa tiver um problema nas unhas, não quer dizer necessariamente que exista um problema de saúde, mas pode indiciar isto. Exatamente. É para não haver aqui pânico de repente. Exatamente. O objetivo é alertar, que pode significar, mas não alarmar. Ou seja, as pessoas devem saber que isso pode acontecer, mas é muito raro, na prática clínica, uma alteração, uma doença grave, manifestar-se em primeiro lugar na unha. Geralmente, para a pessoa ter uma doença grave, já teria também outras manifestações, outros sintomas de outras doenças. Portanto, é raro, não é preciso uma pessoa, por exemplo, observar que tem as unhas amarelas, ir a correr marcar uma consulta com um pneumologista, por exemplo. Pode ser apenas do verniz ou do tabaco. Portanto, temos primeiro considerar as causas mais frequentes, que geralmente até são as mais inocentes, antes de pensar numa doença que possa estar a causar. Isso é importante deixar essa explicação, doutora, para não criar aqui nenhum alarmismo. Sim, não vale a pena. Eu, por exemplo, se pintar as unhas 3 semanas seguidas de vermelho, quando tiro, tenho-as completamente amarelas. Foi, no fundo, a tinta do próprio verniz que as atingiu. Que causou e não era nenhuma doença. E não era nenhuma doença. Agora vamos falar aqui dos vários... para já, da explicação do que é a unha. A unha é composta por que substância? É queratina, que é uma proteína, ou seja, no fundo é como se fosse um tecido morto que existe e que é formado ao nível da matriz, que está por baixo da cutícula. E a unha vai sendo formada a um ritmo muito lento. Nas unhas das mãos, só para ter noção, habitualmente é 4 a 6 meses a ser formado. Nas unhas dos pés é de 6 meses a 12 meses. Portanto, lentamente vai crescendo e sendo empurrando até à extremidade. E, portanto, é feito essencialmente por queratina? Sim. E porquê que uns têm boas unhas e outros umas Tal unhas como... que... Tal como em tudo na vida temos a componente da genética, não é? Que conta muito. Também o estado geral de saúde, a alimentação, questões ocupacionais, por exemplo, pessoas que trabalham muito com as mãos, pessoas que passam muito tempo com as mãos embebidas em água, certas profissões, como cozinheiros, que têm maiores lesões nas unhas. Há vários fatores que vão contribuir para aquilo que nós chamamos e consideramos uma unha bonita. Ou seja, isto não é uma coisa linear, não é? Ou seja, é multifatorial, é preciso saber uma série de fatores para perceber porque é que há pessoas que têm unhas tão boas e há pessoas que têm umas unhas que, enfim, nunca têm propriamente aquela aparência que desejariam. Agora, eu pedi-lhe a sua ajuda para começarmos aqui a desvendar os mistérios das unhas. Primeiro, unhas brancas. O que é que podemos dizer sobre as unhas brancas, doutora? Portanto, em relação, quando nós falamos de alterações de unha branca... Estas são umas normais. Estas são perfeitinhas. Estas são perfeitinhas. Temos de pensar na unha. Nas situações em que é apenas uma pequena mancha branca, distinguir isso, ou então toda a unha branca, como a imagem que temos aqui. Quando é apenas uma pequenina mancha, a maior parte das vezes não é nada importante. Ou foi um traumatismo, a pessoa bateu com a mão, ou então pode ser uma causa a mais frequente é ser uma infecção por um fungo. Mas isso geralmente é assim numa unha, não é em todas. Quando temos toda a unha afetada, toda a unha está branca, aí temos de pensar que pode, eventualmente, estar associado a outros problemas de saúde, nomeadamente anemia, que faz com que as unhas fiquem mais pálidas. Se for um branco mesmo muito intenso em todas as unhas, podemos pensar em doenças mais graves, como do fígado, por exemplo. 80% dos doentes com doença do fígado muito grave têm as unhas brancas. A doença renal também avançada. São as 3 principais doenças em que teríamos que pensar. Eu recordo-me quando era garota, enfim, isto não é do tempo do doutor, mas eu lembro perfeitamente, quando nos aparecia uma manchinha, as meninas devem-se lembrar destas explicações, quando aparecia uma manchinha branca nas unhas, ouvia-se os mais velhos dizerem isto é falta de cálcio, não tem
tem cálcio. Isto faz algum sentido? Não ia criar uma manchinha branca. Talvez uma maior fragilidade pode causar e logo causar uma mancha, mas a fragilidade até é mais unhas lascadas, unhas fendilhadas, portanto... Era a sabedoria popular, era o que eu ouvia, recordo-me perfeitamente. Mas fragiliza, a falta de cálcio fragiliza as unhas, não na forma de manchas. Agora, falemos das unhas amarelas. As unhas amarelas, mais uma vez, temos de distinguir entre ser só uma manchinha branca numa ou noutra unha, aí é mais frequente ser por fungo ou também traumático, ou então ser todas as unhas amarelas, como é a imagem que temos aqui. Nestes casos podemos pensar em doença pulmonar, uma doença pulmonar arrastada, como enfisema, tuberculose, pode causar, ou então doenças do fígado. No caso das doenças do fígado, também temos outra pista, que a pele, quando as unhas estão amarelas, é porque a pessoa tem icterícia, que é uma alteração causada pela doença do fígado, e nesse caso a pele também fica mais amarela, o olho, a parte branca do olho também fica mais amarela, portanto também temos outras pistas. Ou seja, no fundo aqui há que estar atento a outro tipo de sinais, exato, não é? Não é preciso ninguém ficar assustado por ter as unhas amarelas, até o tabagismo, pode ser só tabagismo, o fumador pode ter as unhas amarelas, portanto, não quer dizer que tenha uma doença do pulmão ou uma doença do fígado. Muito bem. Agora, depois das unhas amarelas, as unhas azuladas. As unhas azuladas refletem habitualmente que há uma diminuição, que não está a chegar sangue suficiente oxigenado à ponta dos dedos. Nesses casos, o que acontece, as doenças em que nós pensamos, é mais doenças do coração, doenças respiratórias, embora também possa ser um efeito adverso de um fármaco, portanto é sempre importante confirmar os medicamentos todos que as pessoas estão a tomar e ver se não há algum que possa estar a causar. Ou seja, os medicamentos podem ter uma influência, quer dizer, nós sabemos que têm influência em tudo, não é? Sim. Mas a nível das unhas isso também pode acontecer? Há determinado tipo de medicamentos que podem causar isto? Sim, por exemplo, antimaláricos podem causar, há um antibiótico, minoxiclina, também pode causar unhas azuladas, portanto, por isso é que as bulas dos medicamentos são tão extensas. Aquilo é um lençol, não é? Podem causar alterações nas unhas também. E quando acontece isto, ou seja, se alguém tem este tipo as suas unhas têm este tipo de aparência, o que é que a doutora aconselha a pessoa a fazer? Se isto persistir, imagino que persiste, ou seja, ali umas semanas... É importante sempre ver a evolução, para se persiste ou não, antes da pessoa ficar alarmada. Claro. E depois recorrer ao médico, dermatologista, ou um médico de família também pode ajudar numa primeira abordagem, a triar se é relevante ou não, mas tem que ter uma consulta médica para fazer o diagnóstico. E, portanto, isso é realmente os passos acertados a dar. Sim, o mais importante, se é algo que é estranho, que perdura no tempo e que não passa e não existe uma causa identificável, obviamente, se a pessoa fez uma maratona e a seguir está com o dedo do pé grande roxo... É normal, exatamente. Se existir uma causa, não há nada de alarme, mas se não existe uma causa identificável, surgiu só na idade adulta, persiste no tempo, é para ir ao médico, dermatologista, a fazer o diagnóstico, perceber o que é que se passa. Muito bem. Unhas com pequenas linhas castanhas. As linhas castanhas ou avermelhadas representam pequenas hemorragias, portanto é um sangramento... Isto que temos aqui. Exatamente, isso é uma pequena hemorragia, portanto é um capilar que sangrou nessa localização e que muitas vezes, se for só numa unha, não nos preocupa, pode ser simplesmente traumática, a pessoa bateu com o dedo e ficou... Exatamente, então não nos preocupa. Se for em várias unhas, já podemos pensar em doenças do coração, uma infecção do coração que pode libertar vários pequenos coágulos para a circulação que podem entupir, mas são causas mais raras. Habitualmente é traumático. Normalmente é traumático? Sim. Agora, as unhas frágeis e quebradiças deve ser das coisas que eu mais ouço as mulheres se queixarem. Sim. Ai, as minhas unhas não aguentam nada. Sim. Partem-se por tudo, partem-se por nada. Sim, posso ir na minha consulta, semanalmente nos Lusíadas, por exemplo, posso dizer que todas as semanas vejo 3, 4 senhoras que vêm por esse motivo. É um motivo extremamente frequente de consulta. As unhas frágeis, que é algo que preocupa muitas pessoas, mas a maior parte das vezes não quer dizer nada. É apenas o passar dos anos, o envelhecimento torna as unhas mais frágeis, passar demasiado tempo com as mãos na água, como falámos há pouco, detergentes, vernizes muito agressivos e solventes com acetona. Geralmente é alguma agressão que torna a unha seca e suscetível a fragilizar-se. Em casos mais raros pode representar a doença. E nesses casos podemos pensar em doenças da tiroide, a osteoporose, por exemplo. Daí a questão do cálcio tornar as unhas mais frágeis, mas habitualmente não, é só envelhecimento e agressão à unha. Não, isso também é importante para as pessoas também não entrarem aqui num... Enfim, às vezes, ficarem com demasiado receio. Com demasiado receio, quer dizer, no fundo há uma série de fatores que são controláveis por nós, outros talvez nem tanto, mas se a doutora diz que, por exemplo, uma pessoa que está sempre com as mãos dentro d'água, em virtude da sua profissão ou do que for, que isso fragiliza, já sabemos que se por
por acaso um dia conseguirmos corrigir esse fator, provavelmente diminuímos as... proteção, é fundamental usar luvas. Por exemplo, não é? Pôr creme hidratante. O creme hidratante é fundamental não só na pele das mãos, mas também nas unhas. É importante hidratar, quando se hidrata o creme, também não é? As cutículas, as unhas. Pessoas que fazem manicure demasiado regularmente, deixar descansar. Idealmente, as nossas recomendações são descansar 2 dias por semana e depois voltar a pintar. Está sistematicamente com o verniz, torna-se bastante agressivo para as unhas. Sistematicamente, eu normalmente só descanso quando estou de férias. Quando estou de férias, tiro Sim. Mas como não estou assim tantas vezes de férias, quer dizer que não cumpro esta regra, doutora, não cumpro esta regra. Agora, fendilhação vertical. A fendilhação vertical são aquelas linhas verticais nas unhas. A maior parte das vezes estão associadas também ao envelhecimento. Ou seja, tal como aparecem as rugas na pele da cara, aparecem cabelos brancos. Mas a fendilhação é essas linhas longitudinais ao longo da unha. Mas que podem percorrer a unha toda até à zona da cutícula? É como se fossem as rugas da face nas unhas. Ai, valha-me Deus, que o envelhecimento não nos traz nada assim de extraordinário. Está associado, a causa mais frequente é ser apenas envelhecimento, mais nada. Também pode estar associado a outras doenças, existe o líquen plano que causa essa alteração, mas habitualmente não é nada, não é motivo de alarme. Mas então isso significa, doutora, que normalmente, por exemplo, este tipo de patologia só aparece a partir de uma determinada idade? É aí que é mais habitual? A alteração, sim, ou seja, é normal, a partir de certa idade não é fator de qualquer doença. Claro que se estiver associado a uma doença, por exemplo, o líquen plano pode surgir no jovem. É uma doença inflamatória da pele, geralmente tem várias manifestações. Uma delas é nas unhas causar estas estriações longitudinais, mas é uma doença da pele, não é só das unhas. Muito bem. Unhas espessadas. As unhas espessadas também estão associadas ao envelhecimento, não é? Jesus, que imagem tão bonita é esta. Este é um caso mais exuberante e mais bastante extremo. Meu Deus. Está habitualmente associado ao envelhecimento, porquê? Porque as pessoas, à medida que os anos passam, a unha cresce mais devagar. E como cresce mais devagar, acumula mais queratina. E, portanto, é natural, sei que as crianças têm as unhas muito molinhas, muito mais fininhas e moles, e as pessoas de mais idade têm as unhas espessas. Habitualmente é só do envelhecimento. Ou seja, não é nenhuma doença, então? Se for assim mesmo um caso tão extremo, pode ser só do envelhecimento, a pressão continuada dos sapatos muito apertados, as unhas sempre ali a serem pressionadas também pode causar, uma infecção por um fungo, nesse caso sinal de doença, mas doença local, são as questões mais frequentemente associadas. Doutora, e se for um quadro assim como este, que já é, enfim, parece-me uma coisa bastante avançada, há solução? Ou seja, como é que, por exemplo, esta pessoa consegue cortar as suas unhas de maneira a até ter um bocadinho mais de conforto? Já nem estou a pensar em termos estéticos, não é? Mas isto tem solução? Se estiver associado a uma doença, nomeadamente uma infecção por um fungo, é importante tratar a doença, não é? Para a unha não continuar a crescer dessa forma tão espessada. Em termos de cortar, existem pequenos truques que a pessoa pode fazer para ajudar a cortar. Por exemplo, amolecer as unhas antes de as cortar. Isso é possível com água morna com sal. Por exemplo, juntar 2 colheres pequeninas de sal por litro de água, deixar os pés de molho há algum tempo e depois cortar. Outro truque é usar produtos que tornam a unha mais mole, por exemplo, produtos à base de ureia, mas percentagens altas, 50%. Existe de venda livre, que a pessoa pode aplicar à noite, tapar com um adesivo para fazer mais efeito e no dia a seguir, então já com a unha mais amolecida, já consegue começar a cortar. Tendo em conta o espessamento aqui, aí cortar como, doutora? Cortar com o quê? No fundo é como a lima tentar raspar, a unha é como se fosse por camadas, como uma cebola, ir tirando. Todos os dias amolece. Doloroso? Não se for feito de uma forma progressiva, com recurso ao amolecimento da unha, e não é nada doloroso. Todos os dias a pessoa precisa ser paciente, vai demorar 2 a 3 semanas. Se cumprir todos os dias, todas as noites, pôr os pés de molho, depois pôr a tal pomada, pôr um adesivo e no dia a seguir tirar, limar e for fazendo em 2, 3 semanas, a maior parte dos casos consegue. Perde grande parte desta espessura. E fica com um aspecto um bocadinho mais... Muito mais prático, porque nestes casos até limita a mobilidade. É isso que eu estava a dizer. Eu já nem estava a pensar na componente estética, estava a pensar no desconforto para esta pessoa cada vez que tem, por exemplo, que se calçar, não é? Porque, enfim, tem a unha muito alterada. O picotado na superfície das unhas, doutora? O picotado é geralmente sinal de uma doença da pele, nomeadamente a psoríase. Por exemplo, a psoríase, que é uma doença inflamatória da pele, que as pessoas já ouviram a falar, que geralmente manifesta-se na pele, são manchas vermelhas, que descamam. Em 10% dos doentes, a primeira manifestação é na unha.
E uma grande parte dos doentes com psoríase, para ser precisa, mais ou menos metade dos doentes com psoríase, têm alterações nas unhas, que é este picotado é o mais característico. Existem outras doenças dermatológicas que também podem causar, lichen plano, como falámos há pouco, eczema. Há outras doenças da pele também, a alopecia areata, que é um tipo de queda de cabelo, também podem manifestar-se nas unhas desta forma. É tão curioso porque, na generalidade, enfim, das situações, as pessoas separam muitas vezes as doenças da pele e as das unhas, como se elas não pudessem coabitar, ou seja, como se uma não contaminasse a outra. Sim. E por aquilo que a doutora está a explicar, às vezes as doenças de pele podem chegar às unhas. Sim, muitas vezes. É até mais do que as pessoas pensam, não é? Do que as próprias pessoas pensam. E do cabelo também. Por isso é que a dermatologia trata pele, cabelo e unhas, que muitas vezes estão interligadas as alterações. Unhas em forma de colher. As unhas em forma de colher são umas unhas que têm uma depressão central, portanto a parte central está ligeiramente escavada, exatamente para dentro, os bordos um bocadinho elevados, exatamente. Em teoria conseguiríamos pôr uma gotinha de água lá no centro e não saía. É uma alteração que pode ser normal nas crianças, sobretudo nas unhas dos pés. Portanto, se tiverem em casa... Não há alguma justificação? É uma característica. Pode surgir tal como como a sua é loira ou também morena, são características, pode ser normal. Portanto, nas crianças não é sinal de alarme. No adulto, se surgiu só no adulto, aí pode ser um sinal de doença. A mais frequente é a anemia ferropénica, ou seja, a anemia por deficiência de ferro. Já percebi, porque já é a segunda vez que a doutora refere aqui à anemia, que é a anemia daquelas doenças que efetivamente pode dar sinal a nível das unhas. Sim, não há de ser só a nível das unhas, imagino eu, mas a nível das unhas seguramente. Sim. E muitas vezes isso, ou seja, na verdade muitas vezes as pessoas não valorizam a importância que a anemia acaba por ter no seu estado de saúde em geral, mas aqui chegar às unhas também pode ser aqui mais um sinal de alerta. Agora, unhas encurvadas. As unhas encurvadas são opostas às unhas em colher, ou seja, toda a extremiade distal do dedo está arredondada, tem um aumento dos tecidos moles e a unha parece que a unha cobre assim o dedo, não é? Fica mais saída para fora, portanto tem uma curvatura oposta à da unha em colher, portanto em vez de curvar para dentro está a curvar para fora. Isso é uma alteração que pode ser só uma característica do indivíduo, pode ser hereditária, a pessoa nasce assim e nesse caso não nos preocupa, não é doença. Ou então pode ser sinal de doenças a nível de doenças cardíacas, doenças respiratórias. Essas duas juntas são a esmagadora maioria dos casos. E isto é reversível, esta situação? Porque imagino que para quem habitualmente já são doenças muito arrastadas, doenças do coração e doenças pulmonares já bastante avançadas, já com prognóstico também não tão bom, e é só nessa fase é que surge. Quando surge, é associada à doença. Pode ser uma característica da pessoa. E eu pergunto, se for uma característica da pessoa, não é corrigível? Não. Não, porque são os próprios tecidos moles, não é só a unha que está encurvada, é a própria extremidade do dedo, toda ela tem aumento dos tecidos moles nessa região, claro. Portanto não... É uma característica. É uma característica, como é ter os olhos azuis ou verdes. Agora, sulcos horizontais, doutora, para terminar. Os sulcos horizontais, temos aí na imagem, no fundo são depressões que surgem na unha. Pode ser, se for só numa unha, pode ser simplesmente um traumatismo, como já se percebeu. O traumatismo, a pessoa bater com as mãos ou com os pés, muitas vezes causa alterações das unhas. Pode ser só isso. Quando as pessoas se entalam, não? Sim, também pode acontecer. Ou então pode estar associada à doença. Quando está associada à doença, muitas vezes acontece em várias unhas, e todas mais ou menos na mesma região. O que acontece é que há uma paragem abrupta do crescimento da unha, ou seja, a unha parou de crescer durante algum tempo. E depois, nessa altura, não se detecta nada nas unhas. Uns meses depois, quando a pessoa recupera, por exemplo, geralmente o que causa isso é uma doença grave, por exemplo, uma meningite, alguma doença grave com repercussão sistémica grave, que levou a um internamento, por exemplo. Passados uns meses, a pessoa está a recuperar, as unhas voltaram a crescer, empurram essa paragem para a frente e o que acontece é que torna-se visível o sulco. Portanto, olhando para o sulco, conseguimos ter uma noção mais ou menos há quanto tempo atrás é que aconteceu essa agressão. Não é? Porque quanto mais tempo passou, mais avança para a frente. Podemos ter noção da gravidade. Doenças mais graves só num sulco muito mais acentuado. Se for uma doença mais ligeira, é pouco. Portanto, dá-nos várias pistas em relação ao estímulo que causou os sulcos. Muito bem. Bom, isto foi aqui uma verdadeira descoberta pelo mundo das unhas. Pelo menos falo por mim, descobri aqui muita coisa que acho que é realmente muitíssimo curiosa. Quero agradecer a sua presença, por aquilo que nos ensinou e que nos explicou, e desejar-lhe as maiores felicidades. Obrigada. Um grande aplauso. Obrigada. Daqui a 1 minuto estamos de volta. Muito bem, e mais um dia.